Essa mesma relação R do exemplo anterior, a gente viu que ela pode ser representada na forma de um conjunto, né? A relação é isso aqui. Seria Carlos, João, seria Maria e João, Maria e Carlos, etc. Até esse último aqui, que é Ivo e Paulo. Ivo e Paulo. A gente pode representar a relação desse jeito aqui. Eu enumerei todos os pares ordenados dessa relação. Agora, eu também posso representar a relação num sistema cartesiano. É uma representação bem usual, né? Sistema cartesiano a gente usa normalmente para números reais aqui no x e números reais do y. Mas você pode definir conjunto de partida e conjunto de chegada sem ser números reais. Eu defini como conjunto de partida esse conjunto aqui, João, Carlos, Maria, Paulo e Ivo. E com conjunto de chegada, esses mesmos aqui. E aí eu marquei nesse gráfico quem está relacionado com quem. A relação R é definida como foi colocado na página anterior, né? A gente faz isso aqui. O x e y pertence a essa relação quando acontece o quê? X é mais velho que y. E olha só, uma coisa que acontece na relação, mas não acontece na função. Na relação, você pode ter um x associado a vários y diferentes. Isso na relação pode. Na função não pode. Na função, você nunca pode ter vários y, só pode ter um y relacionado com cada x. Na função é assim. E outra coisa, na função você não pode ter ninguém sobrando, como no caso aqui, o João sobrou. Né? Na relação pode, você pode ter um elemento sobrando, pode ter elementos sobrando no conjunto de partida. Na função não pode. Na função todo mundo aqui tem que estar associado a algum y. Na função você pode ter um y sobrando, mas o x sobrando não pode. Calma que eu já vou chegar na função e vou detalhar isso aqui. Tá? Então, o que é uma relação? É um conjunto de pares ordenados, só. Aí vem outros detalhezinhos que estão relacionados com isso, né? Você tem que falar do conjunto de partida, do conjunto de chegada, falar que o par ordenado é tal que o x pertence ao conjunto de partida e o y pertence ao conjunto de chegada. Bom, então a gente viu que a gente tem essa maneira aqui de representar uma relação, listar todos os pares ordenados, quando isso for possível, né? Se você tiver aqui dezenas de valores possíveis de x e de y, essa lista vai ficar enorme. Então é impraticável você listar uma relação um por um, como nesse caso. Você pode listar uma relação, representar os valores num gráfico como esse aqui, e você também pode representar num diagrama de setas. No diagrama de setas você faz isso aqui. Você tem uma relação de A em B, tá? Aqui ele chamou de x grande em y grande. Uma relação de x em y. X e y aqui não são valores de x e y, são os nomes dos conjuntos aqui, tá? Então ele chamou o conjunto x desse conjunto aqui. O x é o conjunto que tem esses 4 elementos, que ele chamou de x1, x2, x3 e x4. É um conjuntinho simples com 4 elementos. E ele chamou de y um outro conjunto aqui que tem 5 elementos. y1, y2, y3, y4 e y5. E ele definiu essa relação através desse diagrama de setas, ou então através dessa lista de pares ordenados. Então ele falou aqui que o x1 está relacionado com o y3. x1 está relacionado com o y3. Então é essa seta aqui. Ele falou que o x2 está relacionado com o y1. x2 com o y1. Então corresponde a essa seta. Mas também o x2 está relacionado com o y2. Você pode ter isso
Na relação você pode, na função é que não pode. Na função, cada x só pode ter um y correspondente. Na relação, um x pode estar relacionado com quantos y quiser. Ele deu também que o x3 está relacionado com o y3, que é essa seta aqui, e o x4 com o y4. O y5 ninguém está relacionado com ele, não tem importância. Então isso aqui é uma outra maneira que serve para representar relações e funções. É o diagrama de setas. Para quem já sabe função, eu pergunto, isso aqui é uma relação ou é uma função? Não é função, tá? Claro, toda função é uma relação, mas essa aqui não é função. Ela é só relação. Por quê? Quem é o culpado? É esse x2 aqui, que ele está relacionado com dois valores de y. Não pode isso na função. Na função, só pode partir uma seta de cada x. Quanto ao y, não tem problema. Você pode ter várias setas chegando no y. Mas de cada x só pode partir uma seta. Então isso aqui não é uma função. É uma relação. Então, isso aqui é uma maneira de representar relações e funções que eu vou mostrar muito pouco desse método aqui, porque isso aqui cai pouco nas provas, por exemplo, na prova da EPICAR. A maioria das questões de função que caem na EPICAR são com fórmulas. São funções de reais nos reais. Então, eu vou concentrar as explicações nesse tipo de função. Mas saiba que função é um negócio muito mais geral, que você não precisa necessariamente ter conjuntos numéricos, você pode ter conjunto de qualquer coisa. É claro que nesse caso não teria como dar uma fórmula para isso, só você listando uma por uma, né, que você poderia saber como é que é. Bom, isso aqui é um outro tipo de relação que é muito importante que você conheça, porque isso aqui cai muito em prova, tá? Essa relação se chama produto cartesiano. Produto cartesiano é assim. Você tem dois conjuntos A e B. Podem ser conjuntos finitos, como esses aqui. O conjunto A, eu peguei como conjunto A o conjunto dos números 1, 2, 3 e 4. Esse é o A. Então é o conjunto que tem os números 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, eu peguei aqui um conjunto B, que tem os números 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? Não precisa anotar não, né? E aí a gente define o produto cartesiano da seguinte forma, é isso que está escrito aqui, ó. É o conjunto de todos os pares ordenados possíveis, de tal forma que o x pertence ao primeiro conjunto, vou botar aqui E, o y pertence ao segundo conjunto. Quer dizer, você liga todo mundo com todo mundo, então você vai formar uma matriz retangular, né? Então você tem 1, 2, 3, 4 e 5. São esses pontos aqui. A mesma coisa, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. E assim por diante. Você tem todos os possíveis. É fácil o produto cartesiano, né? É claro que se esse conjunto A tem M elementos e esse conjunto B tem P elementos, o produto cartesiano, vamos falar assim, vamos escrever de um jeito mais formal. A cardinalidade de A é M. Cardinalidade quer dizer o número de elementos do conjunto. Tá? Então vamos chamar a cardinalidade de A de M, a cardinalidade de B, digamos que seja P elementos. Então quem é a cardinalidade do produto cartesiano? É M vezes P. O número de elementos do produto cartesiano é igual ao produto dos números de elementos de cada um. É claro que se você for listar, vai dar um trabalhão, né? Olha só quanta coisa. 20 elementos, né? 4 vezes 5 são 20 elementos. Ninguém faz isso, né? Na prática, não. Mas tem problemas que podem envolver esse conceito aqui de produto cartesiano.